especial, como todos, né? Mas é maravilhoso a gente ver sorrisos, as fotos, as alegrias, as presenças, né? As visitas, o almoço foi maravilhoso, com certeza. Amém. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito acerca das coisas do reino de Deus. Anota aí, ou não, como eu sei que vocês têm a cabeça muito boa, vocês vão gravar isso que eu vou falar agora. Eu preciso da habilitação do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês podem repetir comigo? Eu preciso da habilitação do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Curva a sua cabeça, Pai querido. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a entender, Pai. Que o Senhor permita que o Teu Santo Espírito possa tomar o lugar dele de direito nas nossas vidas e nos ensinar, Pai, sobre as coisas do Teu reino, da Sua vontade. Fala com o Teu povo, Pai, como o Senhor sempre tem feito, de forma clara, de forma audível, Pai, que eles possam sair daqui nessa noite convictos que o Senhor falou ao coração de cada um nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço não por mim, sim pelo Senhor, pela Tua infinita bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai. O Senhor sabe que nós não podemos dar nada, Senhor, a não ser daquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Nós estaremos falando sobre essas coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amados, para quem já me conhece um pouquinho, eu costumo fazer uma comparação ao meu ministério a uma antena parabólica, certo? Não é por causa da orelha, não, tá? Uma antena parabólica de estar prestando atenção em tudo que acontece. Por incrível que pareça, é uma característica do meu ministério de ficar observando as coisas, sabe? E nesses últimos dias, eu tenho observado muito as igrejas em geral. Tenho olhado, sabe assim, embora não haja tempo para frequentar outras igrejas, eu não tenho frequentado outras igrejas, e quando eu falo analisar a igreja, eu digo no sentido tanto igreja placa, quanto igreja eu e você, templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Estão compreendendo mais ou menos até aí? E eu tenho analisado, e é uma característica do meu ministério. Fico vendo algumas coisas, fico prestando atenção em outras coisas que são ditas, e aí eu vou juntando com aquilo que vem sido ministrado aqui, e começo a tentar entender de Deus qual que é o momento que a gente está vivendo, e vou, busco na palavra e oro, e isso vem trazendo respostas, isso vem trazendo direção para as nossas vidas. E uma coisa que eu tenho percebido e tem me preocupado é a ausência do Espírito Santo e a ausência da palavra. Eu não sei se alguém aqui, de repente, já leu em algum lugar que haveria um tempo em que nós teríamos dificuldades de encontrar a palavra e dificuldades de encontrar o Espírito. Eu, sendo bem honesto, eu não lembro se eu li ou se eu escutei alguém falando sobre isso. Eu até fiz algumas pesquisas, procurei, não encontrei, assim, o que eu gostaria de encontrar. Então não vou me aprofundar muito nisso, para a gente de repente também não criar aqui uma heresia, mas eu tenho notado isso nas igrejas. E a ausência do Espírito Santo de Deus nas igrejas e a ausência da palavra
tem trazido para as igrejas um sistema de entretenimento. Ou seja, eu tenho uma igreja, eu preciso alimentar aquele povo que está lá, porém tem me faltado palavra, tem me faltado espírito, e por falha nossa como líder, e a gente vai entender mais para frente o porquê. E aí, só que eu preciso manter aquele povo lá, porque eu tenho algumas motivações, tenho alguns compromissos, eu preciso manter com aquelas pessoas ali. E aí, o que eu faço? Eu crio algumas situações, né, para manter, de entretenimento, de criar algumas vertentes que vai fazer com que essas pessoas permaneçam ali. E, pastor, como que você consegue, de uma certa forma, saber que realmente isso está acontecendo? Pela vida das pessoas. O pastor Luiz mesmo, né, Gabi, ele falava sempre que no mover da unção tinha que ter transformação. No mover da unção tem que haver transformação. E quando você olha para a vida de uma pessoa que está numa determinada igreja e ela está, e você vê, quando você para conversar com a pessoa e você não escuta algo da parte de Deus, algo sobre a palavra, puxa, eu estava lendo isso, foi ministrado isso, não. O que eu tenho visto é que você encontra com as pessoas, puxa, na minha igreja vai ter um evento tal, na minha igreja vai ter pregador tal que vai lá pregar tal dia, poxa, você precisa ir na minha igreja um dia que tem um novo momento, tem um novo mover de adoração. E a isso eu tenho preocupado, de tantas pessoas que eu tenho falado. Eu encontrei com uma pessoa esses dias que eu fiquei com ele ali mais ou menos, acho que uma meia hora. Meu Deus, o cara falou tanta coisa da palavra de Deus, que era coisa que eu já fazia um bom tempo que eu não via pessoas assim falando. E assim, isso foi tão maravilhoso que se testificou no meu coração, que ele também estava indignado com essa mesma condição que a igreja se encontra, e ele foi procurar um lugar onde tivesse espírito e palavra. E daí, eu, analisando essa questão, e como nós estávamos falando um pouquinho que nós precisamos da habilitação do Espírito Santo, a gente precisa ser cheios do Espírito Santo de Deus, eu quero inclusive compartilhar com os irmãos que eu não desenvolvi um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Mesmo ele querendo, mesmo ele estando próximo, mesmo ele se manifestando ainda pela sua infinita bondade, eu desenvolvi um relacionamento no meu ministério onde eu tenho mais comunhão com o Deus Pai, mais comunhão com o Deus Filho e não nem tanta comunhão com o Espírito Santo como deveria ser, sendo que os três é a mesma pessoa. E a bispa, ela sempre prega sobre o Espírito Santo, é incrível. Você pode anotar, já pode abrir todas as pregações dela lá atrás, sobre esse relacionamento com o Espírito Santo, e ela aqui em cima no altar, aqui fazendo a oração dela, ela agradeceu por essa comunhão que ela tem com o Espírito Santo, e isso é tão incrível, e a gente vai ver na palavra, amados, o quanto isso é poderoso. E eu, no princípio da minha conversão, lendo muito o Antigo Testamento, automaticamente você vê ali a manifestação do Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, grande eu sou, o Deus consumidor, e aí você pega e fica tendo aquele tipo de referência. E a gente pode dizer hoje que o Evangelho ele é dividido em três partes, né? Embora duas, Antigo Testamento e Novo Testamento, e o Novo Testamento dividindo em duas partes. Em que sentido? A parte do Senhor Jesus Cristo presente e a parte do Senhor Jesus Cristo não mais presente, e sim a presença do Santo Espírito de Deus, como você consegue compreender. Então, no Novo Testamento, a gente vê aquele período em que o Senhor Jesus Cristo esteve conosco aqui na terra, então ele vai para o Pai e ele deixa o Consolador, o Espírito Santo de Deus, né? E ele faz uma promessa que é assim, que o Espírito Santo de Deus ficaria conosco até que ele viesse nos buscar. E eu desenvolvi esse relacionamento com o Deus Pai Todo-Poderoso, um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, que é a maior referência que a gente tem, né, da grandeza de Deus. Se você quer estar no caminho, se você quer fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus Cristo, tenta fazer as coisas exatamente conforme o Senhor Jesus Cristo fez. É batata, você não vai errar. E aí,
E o Espírito Santo, eu sendo bem honesto, nunca tive essa profundidade da busca, né, por esse relacionamento íntimo com Ele mesmo, Ele querendo. E mesmo eu não buscando, sabe, assim, com toda intensidade esse relacionamento com Ele mesmo assim, pelo seu infinito amor, Ele ainda fala comigo. E aí foi onde que entrou as coisas, né? Por incrível que pareça. E até por eu não ter essa experiência com Ele, quando Ele se manifesta na minha vida, eu fico em dúvida se é realmente o Espírito Santo que está falando ou não. Então, quantas vezes o Espírito Santo fala, não fala isso para tal pessoa. Aí eu fico pensando comigo, será que é coisa da minha cabeça? Ou realmente é o Espírito Santo que está falando comigo? E aí eu fico naquela, por quê? Por conta de não ter um relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento, você fala, opa, entendi. E aí, eu estou indo trabalhar, e eu tenho escutado muito programa de esporte, para evitar pecar. Aí, estou lá escutando esporte, aí eu falei, vou escutar um louvorzinho. O Espírito Santo falou, não vira. Aí, só que eu, né, achei que era coisa da minha cabeça, e fui, virei no rádio, coloquei numa rádio de uma igreja específica, que era um lugar que sempre tinha a palavra de Deus. Que as outras eu nem vou mais, gente. E aí virei lá. E aí nada de palavra de Deus, de campanha, de culto de não sei do que, de quantas coisas de não sei do que lá, de pregador tal, de livro de fulano de tal. Eu falei, não acredito, Deus. Essa também, eu avisei que não era para mudar. Você mudou, agora vai. E aí vieram os testemunhos. Glória a Deus. Por incrível que pareça. Gente, é muito preocupante isso. Eu estou rindo, mas é sério. E aí a irmã começou muito bem. A irmã começou dando um testemunho. Olha, irmão, aqui eu estava participando da campanha, vim aqui tantos dias, Deus operou um milagre. Eu estava com um problema de saúde e Deus operou que eu fui curado. Glória a Deus. Eu falei, puxa, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aí ela, puxa, se ela tivesse ficado só ali, tinha sido bênção. Aí em seguida ela veio, então, mas não foi só isso. Aí, meu Deus, não foi, né? E não, é que é o seguinte, eu comprei um carro zero também. Aí eu falei, pô, até aí, né, comprar um carro zero, glória a Deus também, né? Deus honrou a fé da irmã. Então, o carro zero que eu comprei foi o Meriva. Aí eu, peraí, Meriva, zero? Tem alguma coisa errada nisso daí. Calma, não vamos pecar. Eu me segurei para não pecar e eu vou ajudar vocês também não vão pecar. Aí ela falou, então, eu comprei um carro zero assim, assado Meriva 2007. Aí eu, zero Meriva 2007, não está batendo. Mas vamos por eliminação. Para a gente também, porque não nos cabe julgar. Eu falei, eu cheguei a 3 conclusões. Uma, que esse testemunho ele era muito antigo, e ele podia estar sendo passado somente agora, que eu acredito que não era, né? 2, que ela estava mentindo por algum motivo, sem necessidade, né? Que eu também não acredito que foi essa a motivação. E 3, que ela se confundiu. Pode acontecer, né? Não são as mães daqui, não são as mulheres daqui, mas as mulheres dos outros lugares que eu conheço não têm muita intimidade com coisa de carro. Concordam com ele? Sim ou não? Sim? Então, mas eu preferi me apegar nessa linha de raciocínio para não pecar. E aí, onde a cada dia mais foi trazendo essa confirmação dessa ausência da palavra e dessa ausência do Espírito Santo. Porque quando a gente tem esses 2 fatores assim de forma poderosa nas igrejas em que a gente frequenta, não há necessidade da gente querer compor o culto com outras coisas. Não que a pessoa que teve condições de ter um carro melhor, uma casa melhor, isso não quer dizer que não seja a manifestação do poder de Deus. É sim, mas ainda não é o principal. Quantos aqui concordam? Quantos aqui compreendem? E, por incrível que pareça, essa presença genuína, prestem bem atenção nessa palavra genuína, do Espírito Santo de Deus, ela é tão importante no sentido do quê? Porque
existe uma série de confusões, uma série de coisas que têm acontecido, que tem confundido um pouco o que é a manifestação do Espírito Santo de Deus. A palavra, ela fala para nós que você, quando é tomado pelo Espírito Santo de Deus, então você fala em novas línguas, você profetiza e uma série de outras coisas, certo? E eu fui convidado, participei de um evento numa igreja aqui em Osasco, assim, uma igreja pequenininha assim, e a igreja, ela tinha bastante a característica pentecostal, sabe, assim, eles eram muito voltados para essa questão, sabe, do mistério, de estar em mistério, de estar, né, assim, realmente a presença do Espírito Santo ser uma coisa. Só que começou a acontecer algumas coisas ali que não me deixaram em paz. Eu comecei a ver algumas coisas naquela manifestação que tinha, só que aquilo, de uma certa forma, me deixou assim, eu fiquei desconfortável com aquilo. Mas, por não ter um conhecimento pleno, não ter esse entendimento com o Espírito Santo, eu não comentei com ninguém, não fiz nenhum tipo de observação, fiquei na minha, respeitei ali o local, glória a Deus. Tive a oportunidade de voltar naquela igreja de novo, fui novamente lá como convidado, a gente foi num evento, a mesma coisa. E ouvindo as pessoas ao redor, tendo a mesma linha de raciocínio, de pensamento que eu tinha. E aquilo me incomodou, eu não fiquei em paz com aquilo. Mas continuei sem falar nada. E aí nós fomos convidados para participar de um outro evento, nessa mesma igreja, uma outra pessoa nos convidou, nós fomos num outro evento. E aí subiu uma moça, assim, muito simples. E você via nítido naquela pessoa o temor de Deus. E ela pegou e exortou a igreja, que estava com aquela prática, e falou sobre uma coisa que até então eu tinha escutado falar, mas foi a primeira vez que eu vi assim, falando de forma mais direta sobre fogo estranho. E aquilo testificou, porque o meu espírito ele não ficou em paz com aquela situação. E por isso que nós estamos falando da manifestação genuína do Espírito. Embora o Espírito Santo seja apenas um, o Espírito Santo é um e a sua manifestação é uma. Nós só estamos colocando esse adjetivo para o quê? Para a gente fazer uma comparação do que de repente é emocional, certo? E o que é espiritual. Não que de repente a pessoa que de repente fala um pouco mais alto, a pessoa que grita, a pessoa que gira, ela não seja de Deus, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas existem algumas coisas que a pessoa aprendeu daquela forma, ou ela viu alguém fazendo daquela forma, e ela identificou que seria a forma correta. Poxa, eu gostaria de parecer com fulano, eu gostaria de ter um ministério parecido com ele, e ela faz igual, mas não é na essência, porque aquilo que nós estávamos falando, no mover da unção, tem que ter transformação. Tanto é, amados, que isso é tão precioso e tão maravilhoso. Teve um culto aqui na Macadeste uma vez, eu não lembro o nome dele, eu não lembro se é o pastor José, enfim, era um pastor bispa, que ele era pastor da pastora Antoninha, aquele senhorzinho, lembra? Ele até acho que não enxergava muito bem. Veio um pastor aqui, ele num culto aqui num sábado. Você lembra, Teca, desse dia? Lembra? Foi maravilhoso. E de repente houve realmente a presença do Espírito Santo de forma poderosa, sabe, sobrenatural. E aí, num determinado momento, esse pastor ele desceu e começou a orar por algumas pessoas, e ele me deu um abraço. Ele me deu um abraço, e ele orando pela minha vida, ele falou essas coisas, irmão, exatamente essas coisas. Deus, protege ele, cuida dele, sê com ele, porque ele vai precisar. Isso foi o suficiente para mudar a minha vida, mudar a minha história.
Ele não precisou rodar, ele não precisou me girar, eu não precisei. Isso não quer dizer que isso não aconteça, pode acontecer, se Deus quiser, Ele faz. Mas houve transformação. Houve transformação. E é isso que tem que acontecer nas nossas vidas. E se nós analisarmos, eu tenho lido muito, amados, voltando aqui para a palavra, eu tenho lido muito sobre a igreja de Atos. E a igreja de Atos, ela tem me fascinado no sentido de ser uma igreja assim, tão bem sucedida. Atos 4, se você ler, irmão, você vai ver, Atos 4, ali está a descrição de uma igreja poderosa, de uma igreja bem sucedida, ou seja, eles eles prosperavam em tudo que eles faziam. E assim, e não era uma coisa que era para A, para B, para C, não, era para todos. Todos os discípulos, todos os apóstolos, todos aqueles que estavam ali, todos tinham a mesma condição de fazer todas as coisas. Não havia necessidade alguma naquela igreja. E eu tenho lido, e querendo ou não, se nós analisarmos para a igreja de Atos naquele tempo, tem muito a ver com o que a gente está vivendo aqui hoje nessa igreja. Em que sentido? Aquela igreja naquele tempo, aqueles discípulos, aqueles que futuramente se tornaram apóstolos, eles tinham um líder, e esse líder então foi para o Pai, e num determinado momento daquela trajetória na fé, então eles começaram a de repente buscar o que faremos. A gente continua, a gente para. Pedro queria voltar a pescar, já estava levando mais uns 2, alguns discípulos começaram a se esconder, e aí, até que Jesus ele precisou voltar novamente, se manifestar para várias pessoas e falar: meu, eu não estou entendendo vocês. Eu passei 3 anos com vocês ensinando, falando acerca de que todas essas coisas iam acontecer. Agora eu preciso que vocês continuem fazendo aquilo que eu estava ensinando vocês. Mas vamos lá, para que fique mais prático para vocês, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pastor, o que isso quer dizer? Não comece a fazer nada, irmão. Não comece a de repente buscar fazer alguma coisa sem a habilitação do Espírito Santo de Deus. Aquelas pessoas eram pessoas comuns, assim como eu e como você. Só que a partir do momento em que se cumpriu essa promessa e que eles foram cheios do Espírito Santo, então eles falaram em novas línguas, ou seja, as pessoas daí para frente começaram a entender melhor o que aqueles homens falavam. E hoje a gente vê que na ansiedade de fazer algo para o crescimento da obra, para o estabelecimento do reino de Deus, então chega um tempo que a gente não busca a habilitação para com que as coisas aconteçam. E aí a gente vê que a gente muitas vezes não é tão bem sucedido quanto a igreja de Atos. Por que eles faziam e dava certo, e eu estou fazendo exatamente da mesma forma, mas não está dando certo? Você não está fazendo exatamente da mesma forma, está faltando a habilitação do Espírito Santo de Deus. Está faltando você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então aqueles homens de forma obediente voltaram, permaneceram em Jerusalém durante um período, era o período da festa de Pentecostes, até o dia em que o poder do Senhor se manifesta naquela casa, aquelas pessoas são tomadas, daí então eles saíram para pregar o Evangelho. Jesus, um pouquinho antes, para que não fique só nas minhas palavras, irmãos, por gentileza, abram a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 16, vamos ler do versículo 15 ao 18. Vocês estão compreendendo? Amém? Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui. Posso ler? Amém? Então Jesus, ele chega para os seus discípulos e fala: ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os sararão. Jesus, ele chega e fala, muito claro aqui: ide por todo mundo, pregai esse evangelho que vocês viram, que eu vos ensinei. Quem crer verdadeiramente, que seja batizado. E após isso, são etapas. E é uma coisa que a gente precisa entender: existe um passo a passo da fé. Não adianta você querer pular. Na fé não tem como você cortar caminho. Não tem como, amados. Não tem como. Jesus é prova disso. Jesus, o Filho de Deus, vem na terra, se depara com João Batista. João Batista: eu não posso te batizar. Como que eu posso te batizar? Você é o Filho de Deus. Ele não. Ele fala: Jesus, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Não, vai descubra toda a justiça. Tem um passo a passo. Primeiro passo: você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Depois você se batiza. Quando que a pessoa se batiza? Quando ela crê verdadeiramente. Quando a pessoa está com dificuldade de assumir esse compromisso do batismo, é porque ela ainda não creu verdadeiramente. Porque a palavra, ela é clara aqui. Ela fala que todo aquele que crê. Então todo aquele que crê se batiza. E você batizou, né, irmão? Foi lá com a gente lá no sítio lá? Benção, glória a Deus. Enfim, é o segundo passo. Depois o terceiro passo, como a palavra fala mesmo, que o Senhor Jesus realmente, que viria após ele, que batizaria com o Espírito Santo com fogo, que é a habilitação, e você está cheio do Espírito Santo de Deus. Então existe esse passo a passo. E o Evangelho, ele é super simples. É você andar, encontrar com as pessoas, e as pessoas que o Senhor vai colocar no teu caminho, você falar do amor de Jesus. Falar que é necessário você crer que Ele é o Filho de Deus, que você precisa, você que crê verdadeiramente, que você se batize, automaticamente você seja participante do reino de Deus. Só que a gente vê a ausência de uma coisa tão simples. Às vezes a gente busca tanta informação e acaba de uma certa forma deixando de atentar para a simplicidade, que é aquilo que faz a diferença nas nossas vidas. Nós não estávamos falando que estamos sentindo a necessidade, temos visto a ausência do Espírito Santo e da palavra. Falamos bastante do Espírito Santo, vamos falar da palavra agora. Amados, hoje eu tenho notado e tenho percebido que, assim, exatamente como acontecia na igreja de Atos, que as pessoas, elas fazem teologia, elas se aprofundam em informação, buscam se especializar cada dia mais na palavra, tem um conhecimento que, entre aspas, muitos dizem ser pleno do conhecimento da palavra, sendo que não existe, porque a palavra mesmo fala, o Senhor ele mesmo fala que para nós isso é passado em partes, e ele fala também que nem tudo foi revelado. Só que existem algumas pessoas ainda que creem que ele tem a condição de ter a plenitude do conhecimento da palavra de Deus, que não é uma verdade. E daí, a pessoa que estuda, busca, se aperfeiçoa na profundidade da palavra, ela não usa isso para o aperfeiçoamento dos santos, como a palavra pede que seja. Ela não usa isso para ajudar o necessitado no dia da sua angústia. O que ela faz? Ela se enche de conhecimento, se coloca dentro de uma fantasia de santidade e começa a te condenar. Vocês estão compreendendo? Ou seja, eu conheço a palavra, eu sou um santarrão, ou seja, e você está fora da palavra e você vai ser condenado.
E exatamente como a gente vê na igreja de Atos, no capítulo 4, que existiam doutores da lei, até o senhor próprio Gamaliel, uma pessoa super... E essas pessoas, eles se juntavam justamente para condenar e paralisar aqueles homens de Deus, assim como eu e como você, simples, que estavam pregando o Evangelho, e as pessoas estavam se convertendo. Exatamente como tem acontecido hoje, inclusive, que é uma coisa que muito me preocupa, que é justamente esse tipo de questão, é exatamente a ação do anticristo. E por incrível que pareça, olha que interessante. Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Tessalonicenses, por gentileza. Vocês estão compreendendo, igreja? Amém? Tá claro? Lucas Lima, tá? Tá chegando aí? Tá na bênção? Acho que vai ser o primeiro casal que o marido vai levar o sobrenome da esposa. Lucas Lima. Meu Deus. De onde que eu tirei isso, hein, Gabi? Só é, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler aqui, Gabi, a partir do 1º, amém? Que quando vocês procuram aí, acredito que todos já encontraram, quando a gente estava falando dessa questão de você se aprofundar em conhecimento, ter o conhecimento da palavra, se apropriar da palavra, e depois você vestir uma capa de santidade, né? Achar que você tem o conhecimento pleno de uma coisa, isso me preocupa, porque esse tipo de postura, esse tipo de ação, é algo que a palavra ela fala aqui, que realmente é uma coisa muito perigosa. Ou seja, a palavra fala o seguinte: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem é que vai ser tirado do nosso meio quando o Senhor vir buscar a sua igreja? O Espírito Santo de Deus. Quem é que resiste hoje o anticristo? É o Espírito Santo de Deus. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, esse capítulo aqui foi exatamente o que o apóstolo Alberto ministrou quando ele esteve aqui. E quando eu estava buscando acerca da ausência do Espírito Santo, a única referência na Bíblia que eu encontrei até então foi essa, e falou exatamente do anticristo. Pode ser que de repente a gente está esperando o anticristo em que sentido? Em uma pessoa, mas pode ser uma linha de raciocínio, um pensamento e uma postura. A pessoa se apropria do conhecimento da palavra, ao invés de usar isso para o aperfeiçoamento dos santos, ela começa a se achar tão altiva, tão prepotente ao ponto de querer se colocar acima de Deus. Se eu tenho a plenitude da palavra, sendo que Deus mesmo fala que nem tudo é nos passado, eu estou me comparando a Deus. Quantos aqui concordam? Se eu acho que eu tenho todo o conhecimento pleno e não sou humilde ao ponto de saber que eu sou carente e necessitado da misericórdia e graça do Senhor, eu estou me comparando a Deus, ou querendo ser acima de Deus, ou de repente quero ser um Deus.
um intocável. E essa é uma ação nítida do anticristo, que tem resistido, tem se levantado contra as nossas vidas para não permitir que as coisas aconteçam. E aí onde a gente chega ao entendimento, por que as coisas estão tão difíceis? Antigamente não era assim. Antigamente nós orávamos um pouco e automaticamente a gente já tinha a resposta de Deus. E hoje a gente tem percebido que as coisas não têm sido assim. A gente começa a caminhar, a gente se levanta, agora nós vamos, daqui a pouco parece que vem uma coisa pior. Você recebe uma palavra, vem, poxa, aconteceu, agora vem aqui, testemunha, você começa, vem. E irmãos, prestem muita atenção nisso que a gente vai falar aqui agora. A única forma de você resistir esse espírito que tem se levantado contra você caminhar de vitória em vitória, de glória em glória, é a habilitação do Espírito Santo de Deus. É você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a própria palavra ela diz que somente Ele que está resistindo o anticristo até agora. E é aí que a gente precisa entender. Por isso que está tão difícil. Porque antigamente, e é notório, amados, o fim dos tempos está muito próximo. É só você olhar ao redor as coisas que têm acontecido. Jesus está muito próximo. E quem queria se manifestar no final dos tempos? O próprio anticristo. Você quer ver? Se a pessoa é altiva demais, toma cuidado. Lógico, não? A pessoa é soberba, a pessoa é arrogante, a pessoa é prepotente. É a ação de quem quer, principalmente na fé. Para a pessoa da fé não funciona dessa forma, que é uma característica de caráter. Mas na fé, do líder. Mesmo porque, vamos buscar na palavra, os homens e as mulheres de Deus eram pessoas simples. Jesus ele fala, vinde a mim, que sou manso. Aí agora você pega uma pessoa arrogante, você percebe que ali não está a essência do poder de Deus. Que a pessoa, gente, isso é para nós concluirmos. Eu vou até abrir um parênteses aqui no que a gente está falando. Nós aqui na Macadesh, nós somos super humildes, simples. Porque nós somos conscientes que somos carentes da graça e misericórdia do Senhor. Todos nós aqui. Independente de quem de repente está aqui, do que de repente quem está aí. Todos nós aqui, nós nos vemos exatamente da mesma forma. A gente não coloca, independente do ministério, alguém acima de alguém de forma alguma. Não somos uma igreja que cria uma série de atividades, né? Também não somos de ficar cobrando muito. Temos um pouco a característica do amor. Mas isso não quer dizer que não sejamos de Deus. Isso não quer dizer que não sejamos uma igreja séria. Mesmo porque, no amor, a gente falou muito da palavra de Deus aqui nesse lugar, e até hoje tem falado. A gente investiu muito em vidas de muitas pessoas, só que tem um porém em tudo isso. Não adianta eu falar, ou até mesmo te forçar a fazer, sempre que você não queira. Eu posso falar, eu posso ganhar tempo com qualquer pessoa que seja. Só que se você decidir não fazer, como aconteceu? A gente aqui, voltando a falar. Pode ser que a gente não venha aqui com toda a prepotência, arrogância, querer mostrar que a gente sabe, que a gente faz, que a gente não faz, que a gente tem, que a gente não tem. E essa simplicidade, muitas vezes, faz com que as pessoas, de repente, não deem crédito para a gente. Mas nós somos homens e mulheres de Deus, sim. Essa igreja é uma igreja séria, sim. A nossa motivação é com que você seja salvo, que a sua família seja salva, que você tenha uma vida abençoada e plena, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para a sua vida. Não é uma igreja light, não. É uma igreja séria. É uma igreja séria.
Só que, para que essa igreja ela seja cada dia mais séria, não depende só de mim, depende de você também, fazer a sua parte, como filho de Deus. Poxa, realmente, né? Eu não vou citar o que é, né? Mas teve uma situação numa outra igreja, que a pessoa ela não concordava com aquela visão do pastor, porém ela não fez para não estar em desobediência. Ela falou, eu não acho que isso tenha muito a ver, mas eu não vou fazer por obediência. Mas foi algo que ela decidiu. O pastor não impôs, sabe? Ele não a obrigou, só que ela decidiu não fazer. E nas nossas vidas não pode ser diferente. Eu decidi, entendeu? Como vários de nós aqui decidimos, né? Mas, embora sejamos uma igreja, temos um compromisso com Deus e temos temor, né, de estar cuidando de vocês da forma que Deus gostaria que fosse, da forma que Deus quer que seja, né? Isso não quer dizer também que vocês não sejam bênçãos, são bênçãos. E aqui a gente vê exatamente esse lugar como um corpo mesmo. Um corpo, gente, um corpo. Olha para o corpo humano. A gente precisa do dedinho, na coçar aqui, precisa. A gente precisa, um exemplo, a sua nuca. Uma coisa que possivelmente você não vê com frequência, mas é essencial. É preciso para o corpo. E a gente, aqui nesse lugar, a gente se vê dessa forma. Todos vocês, sem exceção, são importantes. São importantes para essa obra que Deus está fazendo aqui. São importantes para a implantação do reino de Deus neste lugar, para a manifestação da glória de Deus, porque assim Deus ele vai manifestar a glória dele em pessoas, em vidas, em famílias. Só que a gente precisa entender que hoje a gente está brigando uma coisa um pouquinho mais forte, uma coisa um pouquinho mais inteligente, uma coisa um pouquinho mais astuta. E quem que vai nos ajudar com que a gente consiga vencer essas coisas? Porque tem coisa, irmão, né? Tem coisa que não tem explicação. Não tem explicação. Você sai bem daqui no domingo, chega na terça-feira, acontece uma coisa, é inexplicável. É justamente essa resistência do anticristo para que seja manifesto a glória de Deus. Por quê? Porque você está decidido a manifestar o poder de Deus. Quando você toma essa decisão, o negócio parece que vira. Não retroceda, não volte atrás, não tenha medo, respira fundo, levanta a cabeça e vai. Cria o cenário do milagre, sabe? Cria o cenário do milagre, nunca dá. Para a gente concluir aqui, eu vi para ilustrar essa questão de você criar o cenário do milagre. Tem uma cena no Indiana Jones que é muito louca, gente. Perdão que às vezes eu sou jovem, eu falo umas coisas da minha jovem também. E é o meu jeito, eu já tentei mudar e não consigo. Mas o Indiana Jones, ele chega num lugar assim, no precipício, ele olha, tá lá o meu abismo lá. Ele respira fundo, cara, ele dá um passo, meu. É dessa forma que você tem que se colocar, igreja. Meu maior que está em nós do que o que está no mundo. A gente vem aqui, recebe o poder de Deus, a gente recebe a unção de Deus, a gente sai fora, qualquer gritinho que dá, a gente quer retroceder. Eu não aceito isso. Nem na minha vida, nem na vida de vocês. E eu glorifico a Deus. Por Ele falar essas coisas conosco. Para Ele nos abrir a visão e falar, vai lá, busca. Você precisa da habilitação do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aí você vai começar a enxergar as coisas de forma diferente. Amém? Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus, por favor. Aplauda o Senhor por isso. Aplauda aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração.